Fala aí, beleza? Fala meu aluno, fala minha aluna, tudo bem? Vamos falar nessa aulinha como escrever uma boa redação lá para a prova da FUVEST que já está chegando aí, beleza? Como você deve saber, a prova da FUVEST, a redação na FUVEST é um pouco diferente da redação para a prova do Enem e é exatamente nesse tópico, ok? Que nós vamos aí fixar essa aulinha, é exatamente esse tópico que nós vamos abordar aqui para você, beleza? A gente vai comentar aí rapidamente uma redação, tá? De uma redação muito boa, que tirou a nota máxima na prova da FUVEST. A gente vai comentando aí, explicando pra você como é que você pode fazer, seguindo aquela base ali, seguindo aquela estrutura, tranquilo? Bem, gente, então vamos lá. O que a gente pode pensar assim para nossa prova, tá? Diferente do Enem, ok? E você pode pensar da seguinte forma: eu posso trabalhar com aquela estrutura que eu já aprendi para a prova do Enem, para o meu vestibular, ok? Tranquilo, não posso, eu posso empregar aquilo ali tranquilamente, sem qualquer estresse, sem qualquer problema, sem qualquer dificuldade. A questão, o problema é que nem sempre você tem ali um tema de redação que apresente um problema para ser solucionado, ou um tema de redação que te facilite problematizar para depois você solucionar. Só para você lembrar, lá na prova de redação do Enem, você precisa em algum momento apresentar uma proposta de intervenção. E essa proposta de intervenção, ela é critério de avaliação. Ela vale 1/5 da nota máxima da redação, tá? Então, no caso, no nosso vestibular, ok? Para essa aula direcionada aqui, você não vai ter como critério de avaliação essa proposta de intervenção. Pô, posso colocar proposta de intervenção? Sim, você pode colocar, mas não é uma obrigação. Então a gente vai pegar uma outra estrutura um pouco diferente, tá, da prova do Enem, para que você possa ter duas estruturas possíveis na hora de fazer a sua prova, tá, o seu vestibular. Eu tenho tanto a estrutura que eu usei para a prova do Enem, quanto a estrutura que eu vou utilizar para o meu vestibular, tranquilo? Então, vamos lá. Como eu já comentei, normalmente você não tem um tema que possa ser problematizado ou um problema para você solucionar. Você tem um tema geral que pode falar sobre literatura, né? Como já aconteceu e tal, você pode falar sobre alguma característica, o mundo por imagens, por exemplo, né, que você tem que escrever sobre a caracterização, sobre os estereótipos e tal, então você não tem muita questão social como acontece na prova do Enem. Bem, então a gente vai pegar uma redação de base e vamos desenvolver comentários nessa redação que a gente vai utilizar de base. Então, acompanha a leitura comigo aí. Vamos lá. Bem, contrário ao que acontece na prova do Enem, você tem a obrigação de colocar título, tá? Então, você pode até deixar ali o título para o final, escreve a redação e deixa para escrever um título que tenha a ver, né, que tenha coerência com tudo aquilo que você escreveu. A preocupação de colocar o título antes é você ir desenvolvendo ideias muito interessantes ao longo da redação e no final de escrever um texto muito legal, muito interessante, e esse texto não tem nada a ver com o título que você colocou lá em cima. Então a sugestão é: escreva primeiro o texto e deixe para colocar o título depois que você finalizar a sua redação, tá? Olha só, presta atenção, uma vez eu falei isso, o aluno colocou no final do texto. Não, não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus, hein? Escreva o texto, pegue as informações essenciais, as informações principais do texto e coloque no título lá em cima, onde fica o título sempre do texto. Nesse caso aqui, o título que o candidato usou foi A Participação Política na Dinâmica Pós-Moderna, Comodismo e Descaso. Obviamente, o que ele vai trabalhar na redação dele é esse comodismo e esse descaso, ok? Nas relações políticas pós-modernas, tá? Beleza, olha como é que ele coloca pós-moderno, né? Ele não usa nem atualmente, nem hoje em dia. Esse negócio de atualmente, hoje em dia, ficou um pouco clichê, ficou um pouco batido, é legal a gente não usar mais isso. Então a pós-modernidade é uma nomenclatura utilizada por sociólogos, por antropólogos, por filósofos e tal. Então vale muito a pena você utilizar pós-modernidade, contemporaneidade também vale muito a pena. Vamos ao parágrafo introdutório, olha como é que ele começa. O surgimento da ciência política remonta à época da antiguidade, ainda quando os gregos se organizavam em torno das polis e começavam a definir os primeiros conceitos de cidadania que, posteriormente, difundir-se-iam pelo mundo. Olha como é que ele traz pra gente uma informação transdisciplinar, né? Não que isso seja critério de avaliação como acontece no Enem, mas se você coloca uma informação transdisciplinar na sua redação, isso é muito válido, fica muito interessante. Então ele está remontando aí a antiguidade grega. Perceba que ele utilizou uma mesóclise também no verbo. O que é isso? É quando o pronome ele vem no meio. E você não pode ter um pensamento de que isso é uma coisa muito arcaica, isso é gramática. A gramática tem que ser empregada. O primeiro passo que ele fez na redação dele foi trazer uma informação transdisciplinar, uma informação que
transpõe, que ultrapassa o conteúdo língua portuguesa, o conteúdo redação. Ele trouxe uma coisa mais voltada para a história / filosofia, tá? Beleza. Então assim, o próximo passo na prova do Enem seria problematizar. Ele não faz isso. Olha só como é que ele coloca. Beleza, ponto. É indispensável a importância da política para a, então, formação da sociedade tal como ela é conhecida na contemporaneidade. Então ele usa contemporaneidade, não usa atualmente. Esse é o ponto de vista dele. O ponto de vista dele não é uma problematização. O ponto de vista dele é: a política é importante para a nossa sociedade contemporânea. E ele vai, obviamente, comprovar isso ao longo do texto. Preste atenção que ele não problematizou, ele não desenvolveu uma problemática aqui, tá? Ele simplesmente colocou o ponto de vista dele. O ponto de vista dele é: a participação política é importante para a sociedade contemporânea. A política é importante para a nossa sociedade pós-moderna. Ele usa a expressão contemporânea aqui, você pode aproveitar isso aí também. Ok. Aí ele fecha o parágrafo conclusivo assim: a partir dela foram definidos direitos e deveres, e ainda mais relevante, tornou-se possível a participação do povo nas decisões que dizem respeito à vida em comunidade. Então ele deu importância, a política deu importância à vida do povo na comunidade. Por quê? Porque agora a sociedade pode participar da sociedade, né? Pode participar das ações, dos pensamentos sociais, da construção da sociedade como um todo. Então ele valoriza a política. A política é ponto importante. A participação política é ponto extremamente importante para o desenvolvimento da sociedade contemporânea. É isso o ponto de vista dele. Perceba que antes de colocar o ponto de vista, ele trouxe uma informação de outra disciplina. E é essa a ideia. Pense em fazer isso na sua redação também, para o vestibular, ok? Tanto para o Enem ou para o vestibular que você vai fazer. Próximo parágrafo é um parágrafo argumentativo. A gente vai entender que o parágrafo argumentativo ele sempre vai apresentar uma ideia e vai comprovar essa ideia com alguma informação, né? Dado estatístico, ou algum fato real, né? Inquestionável, beleza? Alguma citação de autoridade, algum conhecimento filosófico, histórico, sociológico, geográfico, beleza? A ideia é afirmar e comprovar sempre. Olha como é que ele vem com o segundo parágrafo. Nota-se que a desenvoltura das relações políticas ao longo da história foi substancialmente importante para que os acontecimentos tomassem o rumo que lhes foi dado. Então, a participação política foi importante, ok? Ao longo da nossa história social para que os acontecimentos tomassem o rumo que foi dado. Para a gente chegar onde a gente chegou hoje, a participação política foi importante. Ok, na pós-modernidade, hoje em dia, porém, ele usa uma dialética. Ele fala: a política foi importante ao longo da vida, da história da sociedade. Porém, na pós-modernidade, agora, né, ele vai trazer uma ideia de oposição. O seu vestibular adora trabalhar com dialética, beleza? Você pode trabalhar com dialética ao longo da sua redação, ao longo dos seus parágrafos argumentativos. Ele afirmou uma afirmação geral, depois ele apresentou uma oposição a isso e agora ele vai trabalhar com a comprovação. Então, na pós-modernidade, porém, torna-se uma problemática notória em torno dessas relações. Ok? 2 pontos. Ele vai dizer que problemática é essa. Trata-se do descaso que se tem conferido à finalidade política. Aí ele vem desenvolvendo ideias errôneas como política é coisa de idiota, ou ainda, eles são todos corruptos, são constantemente difundidas pela população que, alienada pelas generalizações e pelo ócio, vê-se cômoda a ponto de se esquecer de que a política não depende apenas de um líder, mas também de um organismo vivo denominado sociedade. Então o que você percebe nesse parágrafo é que ele meio que problematizou essa ideia de participação política, coisa que ele não fez no parágrafo introdutório, o que no Enem é imprescindível fazer logo no parágrafo introdutório, né? Então aqui o que ele colocou? Pô, a participação política foi importante ao longo da sociedade, da nossa história. Porém, hoje em dia isso não acontece. As pessoas generalizam, dizem que política é coisa de idiota e que políticos são todos corruptos e falam: não vou participar da política, ok? Mas ele já falou lá em cima que a participação política é participar das decisões sociais, né? E se você se define como um apolítico, acaba que você está deixando a sociedade de lado, está pensando de forma individual e está deixando o coletivo de lado, ok? Próximo parágrafo argumentativo vem assim, acompanha aí a leitura. Discutir os papéis da política na pós-modernidade, perceba que ele vai focando sempre pós-modernidade, isso está lá no título, né? É muito legal você validar o título, não repetir direto, tal, mas você validar o título é importante, que é o que ele se preocupa em fazer.
Então, discutir os papéis da política na pós-modernidade, entretanto, olha como é que ele está opondo agora aquela problematização anterior. As conexões são extremamente importantes, porque você está desenvolvendo um texto coeso, que é o que ele está conseguindo fazer aqui. Então, discutir os papéis da política na pós-modernidade, entretanto, torna-se uma tarefa árdua perante a dinamicidade adquirida com a globalização. Então tudo é muito dinâmico, você tem muitas oportunidades hoje em dia, né? Ok, afirmou, agora ele vai comprovar. Com o desenvolvimento da liquidez capitalista e das ideias econômicas fundamentadas no neoliberalismo, olha como é que ele traz informações. Liquidez, que ele coloca aqui, essa liquidez capitalista é um conceito de Bauman, né? Sociólogo super importante, contemporâneo, que fala sobre a vida líquida, né? Ele coloca conhecimento dele na redação, isso é muito importante. Ele não está muito preocupado em provar isso para o professor, né? O professor sabe, pô, o que é liquidez capitalista, né? Esse conceito, essa nomenclatura. Ele deixa no texto dizendo, olha só, eu sei o que é liquidez capitalista, eu sei o que é esse conceito de líquido moderno, né? Ele não se preocupa em colocar aspas, em citar e tal, até mesmo porque ele já fez isso, principalmente no parágrafo introdutório, que ele apresenta uma informação transdisciplinar com conhecimento histórico. Okay? E ele continua falando de neoliberalismo. Apresentar conhecimentos, né, sociológicos é muito importante para a redação. Okay? Então, fundamentadas no neoliberalismo, nota-se que a função da política tem sido constantemente reduzida, em especial no âmbito econômico. Então, na economia, a política tem sido reduzida. Olha como é que ele comprova. A primeira regra do mercado: a não intervenção estatal na economia. Ele coloca, a primeira regra do mercado é não intervenção do Estado. Já deixa explícito que nesse aspecto a política tem sido apagada, dando lugar ao comando dos grandes blocos econômicos e da Organização Mundial do Comércio. Então o que ele está voltando aqui para esse parágrafo é uma informação de que a economia, de que a questão capitalista, ela vem antes, né, da política. Então a sociedade está mais preocupada em adquirir bens, por exemplo, o que ele está querendo deixar claro para a gente, em adquirir bens, ok? Do que com a participação política. Então as pessoas estão menos preocupadas com a política e estão mais preocupadas com a aquisição de bens, obviamente por causa dessa liquidez capitalista, essa obsolescência programada, essa coisa da preocupação do ter, né, em detrimento do ser, beleza? Ok. E o próximo parágrafo ele já começa a partir para o fechamento do texto. Perceba que ele colocou lá o ponto de vista dele no parágrafo introdutório. Ele nesses dois parágrafos que nós lemos agora, né, o segundo e o terceiro, ele se preocupa em comprovar as afirmações dele, não deixa nada solto, ele vai aprendendo tudo. E ele vem agora já para o fechamento. Ainda não é a conclusão, mas é uma espécie de preparação para a conclusão e você pode trabalhar em cima disso também. Aí vem. Observa-se, pois, que, no contexto das relações modernas e do comodismo exagerado, tem se dado pouco valor à política. Tá? Então, de tudo que ele falou, percebe-se isso, dá pra gente afirmar isso. Ok? Que, por assim dizer, representa a porta de entrada de mudanças benéficas e justas. Claro, a história comprova isso pra gente, ele colocou isso na introdução. A participação política, olha só, é a porta de entrada de mudanças benéficas e justas. Beleza. Dizer ser apolítico significa, antes de mais nada, fugir das obrigações éticas e morais, porque você, quando participa da política, você participa da sociedade, da construção, do desenvolvimento social. Se você se diz apolítico, você está fora dessa coletividade, né? Então você está fora desse conjunto de regras, de ética e de morais. Beleza? Deixando-se para trás a identidade da cidadania e afirmando-se o egocentrismo, caindo-se em si mesmo, assim, né? Característica típica da fugacidade egoísta contemporânea. Então, a pessoa se preocupa cada vez mais com si mesmo, né? A pessoa se preocupa mais em adquirir bens e deixa de lado a questão da política. Ok. Então vamos para o último parágrafo. Tá? No último parágrafo, como ele não se preocupou em problematizar, né, ele não argumentou uma problematização, ele não provou que a participação política ou a falta de participação política é um problema, ele não precisa também se preocupar em apresentar uma proposta de intervenção com todas aquelas justificativas, com todos aqueles detalhamentos e tal. Então ele não tem essa preocupação muito forte, é muito focada. A ideia nesse parágrafo conclusivo para esse tipo de prova, para esse tipo de vestibular, é simplesmente uma retomada de tudo que foi dito ao longo do texto. E é isso. Então o que ele falou? Ele falou que a história comprova a importância da política, que participar da política é participar da sociedade como agente de transformação, que não participar da política assim, você ser egoísta, né? Que ele fala também, relaciona com a questão do capitalismo, tudo isso ele coloca no texto dele, né? O homem que não participa da política acaba prejudicando
a coletividade, talvez reafirmando a sua identidade individual, né? Então, e, sei lá, anulando a identidade coletiva. Ele deixa tudo isso claro ao longo do texto. Então a ideia agora é retomar essas informações. Vamos ler, acompanha a leitura comigo. Vem assim. A participação política é, portanto, perceba que nesse parágrafo conclusivo ele tem a obrigação de utilizar o conectivo conclusivo. Portanto, por exemplo, que foi o que ele usou aqui. Só que ele não colocou no início do parágrafo, ele diluiu esse conectivo ao longo do parágrafo. Isso é importante, faz isso também, tá? Colocar o conectivo no início do parágrafo já é um clichê, já é uma coisa repetitiva e tal. Muita gente faz isso, né? E você colocar assim no início, no meio, né? Assim, diluído, né, logo no início do parágrafo aqui, como ele colocou, isso é muito interessante, isso vale muito a pena, beleza? Valoriza a sua redação. Ok, aí vamos lá. A participação política é, portanto, indispensável para que seja construído o alicerce de uma sociedade digna e produtiva, que ele colocou ao longo do texto, na qual o interesse individualista seja substituído pela coletividade. Ele colocou isso no texto, ele está retomando as ideias. A despreocupação e o descaso são apenas fortes motivos para que a injustiça, a corrupção e a imoralidade continuem a ser aspectos frequentes e aparentes. Ele colocou isso no texto também. Logo, se ele pode afirmar tudo isso, o que ele pode concluir de fato, né? Qual é o resultado desse raciocínio? O resultado do raciocínio é o seguinte: a atuação do homem como cidadão é essencial para que se elevem os valores referentes ao desenvolvimento explícito de uma vida sadia em comunidade. Então, o que a gente pode concluir é que a participação do homem na política, ela é imprescindível. É isso que a gente pode concluir. Percebam que ele não está preocupado aqui em dizer quem vai fazer, como vai fazer, o que vai ser feito para solucionar o possível problema desse conceituar político na sociedade contemporânea. Tá? Então, preste muita atenção, é assim que você tem que fazer a tua redação, tem essa estrutura na sua mente, você não precisa problematizar, você só tem que colocar o seu ponto de vista, você precisa provar o seu ponto de vista e a sua conclusão pode ser uma simples retomada de tudo que foi dito ao longo do texto. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou dessa aula, entra lá no nosso portal, assine um dos nossos planos. A gente tem curso para o UERJ, tem curso para a FUVEST, tem curso para o Enem, beleza? Tem projeto de correção de redação, se você não tem ninguém para corrigir ou se você quer uma segunda opinião para os seus textos e tal, a gente está aqui para te ajudar, ok? Espero que você tenha gostado da aula. Até a próxima, valeu, beijos, tchau, tchau!